Boa noite, agora sim, estamos com som. Boa noite para vocês que estão aí em casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito bacana, por isso eu chamei aqui o Valdir, professor Valdir. Tudo bem com você? Agora sim. Agora sim, né? Estão ouvindo a gente, então boa noite a todo mundo que está assistindo, todos que estão acompanhando. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né? De saúde, o corpo, né? Como que funciona e tentar envolver um pouco essa questão com a nossa espiritualidade, né? Como que ajuda, o que que tem a ver, o que que Deus espera de nós. Muito bacana. Antes dele falar um pouco, para vocês entenderem, ele é meu irmão e ele é meu personal também. Nessa quarentena aí a gente fez uma parceria. Ele me deu de presente aí um tempinho de personal. E mudou muito a minha vida, por isso que eu quis trazer aqui no Light. E a gente vai bater um papo aqui com vocês juntamente sobre corpo, saúde e também espiritualidade. Porque não só mudou o meu corpo, o que a gente acabou fazendo, né? Mudou também, tipo, o meu estilo de vida, né? Realmente. Então, por isso que eu achei muito bacana, muito proveitoso a gente chamar ele aqui. Mas eu vou deixar agora ele falar um pouco. Quem é o Valdir? Conte aí para nós um pouco sobre você. Bom, primeiramente que eu não te dei o personal de presente, eu me dei. Que eu Era um já tinha sonho. falado há muito tempo, quando eu entrei nessa área de atividade física, né, que o meu sonho era ajudar a minha irmã com essa questão que ela sempre, né, Iana, Sempre lutei com peso, sempre lutou né? contra o peso, tudo. E assim, não era nem questão por estética só, né, mas porque eu sabia que isso ia te ajudar em várias áreas, tanto que quem te conhece sabe o quanto que você evoluiu, não só nessa parte de físico, o peso que você perdeu. Mas você mesmo já me falou, em tudo você conseguiu acrescentar o que a gente trabalhou vai fazer agora 1 ano em julho, né? Sim. E o Valdir é um cara simples, né? Irmão da Iana, para quem já acompanha mais, vou citar uma referência, hoje eu vou ser o irmão da Iana, geralmente é o contrário, não, É, brincadeira. Mas que resolveu aí, desde pequeno, sempre gostei, né? Fui muito arteiro, então muito. bagunçava muito, sempre corria e tal. E eu não fui assim, eu não era, por mais que eu era muito agitado, eu não era uma pessoa que ligava para esporte. O esporte foi entrando na minha vida muito devagarzinho e atividade física. E conforme eu já sou, né, muito ativo, eu já sempre fui muito acelerado, né? Então acho que eu fui gostando das coisas que eu fui conhecendo. Então comecei por causa da escola, por causa dos amigos, a jogar bola, me apaixonei pelo futebol. O Fabrício, né, que é o meu primo, nosso primo, vamos para academia? Ah, vamos. Entrei na academia, praticamente nunca mais saí, né, assim, entre altos e baixos, mas também é uma paixão que eu tive. Agora, recentemente, comecei a caminhada, a corrida, que passei agora o bastão para a Iana, né, que está gostando também. Me apaixonei. Comecei para não ficar parado e eu não consigo mais parar de correr. Sempre eu tenho que arrumar um tempinho para poder começar a correr. Então, assim, aí comecei a fazer faculdade. Queria entrar em futebol ou musculação, que era o que eu gostava. Comecei a dar aula em natação. Estou há 5 anos dando aula com natação e hidroginástica. Então, tudo que vai entrando na minha vida como esporte, eu abraço e faço o meu melhor, né? E é mais ou menos isso. Eu ia falar mais coisas, mas eu sei que você vai perguntar outras coisas, então É. quero ir mais largada. Mais ou menos a educação física entrou meio que já desde de sempre, né? Você sempre gostou, Como mas eu falei. depois que você foi fazer a faculdade, né? Não, sim, eu demorei um pouco, né, para entrar nessa área de educação física mesmo, porque e a nossa história é totalmente complicada, né? Tivemos, como todo mundo tem uma história triste, mas a gente teve nossos altos e baixos na vida. Uhum. Particularmente, eu tive que praticamente morar sozinho muito cedo, né? Sim. Então, eu não tinha essa estabilidade que eu precisava para fazer uma faculdade, né, que é um pouco mais cara a educação física em relação a uma administração, que eram as coisas que tinham na minha cabeça. Então, Sim. eu peguei e fui mais para
outras áreas administrativas. Então, quando eu me vi ali com 23, que eu comecei a faculdade, eu já estava com um salário, e aí eu ficava com medo. Eu tinha o sonho de fazer educação física, mas eu tinha medo, porque eu falava, eu tenho uma carreira, não era uma carreira muito grande ou brilhante, mas que já tinha sido dado início, e eu tinha medo de começar do zero uma nova carreira. Mas a minha esposa, que é professora de educação física, me incentivou muito, e aí eu criei coragem e falei, vamos embora, né? E aí a gente conseguiu aí entrar na área e está ficando. Por muitas vezes a gente pensa em desistir, né? Mas o que eu fiz na educação física? Quando eu comecei a estudar, eu abandonei tudo que eu tinha. Pedi demissão de emprego, tudo. Então, quando eu pensava em desistir, falava, não tenho mais nada, eu abandonei tudo. A única coisa que eu tenho é essa faculdade, eu preciso terminar ela. Né? Então, hoje, por exemplo, tenho estou na minha segunda graduação já de educação física, estou estudando, né? Vou concluir no final do ano. Tenho uma pós-graduação em esportes aquáticos. Se eu me formar realmente, não pegar depenada no final do ano que vem eu já começo minha nutrição, que também é uma das coisas que eu me apaixonei, né, nesse caminho. Então, foi uma coisa que eu fui adquirindo mesmo. Eu acho que talvez estava dentro de mim, mas eu demorei para me descobrir na educação física. Sim. Isso nos esportes, educação física. Agora eu quero saber um pouco, resumidamente, tá? Porque é longo. Então, pegar mas só um pouco da sua vida cristã, assim, da sua caminhada cristã. Como que foi? Então, como eu falei, a gente nunca teve uma vida fácil, porém, eu sempre me senti muito, né? E eu não me sinto privilegiado. E nem falo isso para menosprezar ninguém, mas eu sempre senti muito o quanto Deus me escolheu. Eu me sinto um escolhido de Deus. Que as coisas que acontecem na minha vida, e aí eu olho outras pessoas, sabe? E eu falo, cara, Deus deve ter um plano muito grande na minha vida. Então, assim, a minha caminhada com Deus, eu vou dizer que começou no ventre da minha mãe. Né? Porque... Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, né? Sim, acho que, de certa forma, todos, vamos dizer. Mas eu me considero muito. Por quê? Porque a minha família, por mais que hoje mesmo nem a minha mãe não esteja na igreja, mas na época que eu nasci, ela estava. Então, o fato de eu nascer naquele momento da vida da minha mãe foi um momento crucial, porque eu falo para todo mundo que em um dado momento da minha vida, quando eu ainda era criança, mas os nossos pais deixaram de ir para a igreja, mesmo assim, os 10 anos que a gente ia para a igreja, porque foi mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos que a nossa família pôde ir para a igreja, aquela plantação que a igreja teve em escola dominical, em culto, em tudo mais, em acampamento, né, de crianças, tal, aquela semente que foi plantada lá com 15 anos, quando eu quis voltar para a igreja, eu acredito que eu só quis por causa que foi plantada alguma coisa. Então, por mais que a gente não tenha a família perfeita, naquele momento Deus preparou, porque minha mãe estava na igreja. Então, eu vivi da minha infância, desde que eu nasci até os meus 10 anos na igreja, né? E com 15 eu quis procurar a igreja novamente, né? Fiquei basicamente, eu estou resumindo, não é com 10, acho que foi um pouquinho mais e também não foi com 15, mas mais ou menos uns 5 anos fora. E aí, quando eu volto para a igreja, eu começo a realmente ter uma experiência com Deus, né? De vivência com Deus. Né? E aí eu já comecei desde então, desde os meus 15 anos, nunca fiquei, acho que nem um ano sem ir na igreja. Desde que eu decidi voltar. Foi construindo uma base, né? Querendo ou não, estamos construindo. Né? Quem sabe um dia a gente vai estar sempre em construção, né? Espiritual também. A gente acha que sabe tudo e a gente aprende a cada dia e vê que não sabe de nada, né? E o importante é lá no final da minha vida, é isso que eu penso, sabe? Eu não sou perfeito, muito pelo contrário. Eu me sinto um dos mais imperfeitos, sabe? Dos cristãos. Eu me sinto realmente. Mas eu quero lá no final da minha vida poder olhar para trás e saber que eu dei o meu melhor, que eu evoluí e que se eu não morrer perfeito, eu tentei dar o meu melhor. E que Deus se orgulhe de mim de alguma maneira. E que eu chegue lá no céu com Ele. Só pela graça mesmo, né? Sempre. Mas vamos lá, então, para o nosso tema. Já sabemos um pouco sobre você. Agora, o nosso tema.
Nesse período que nós fizemos nosso teste lá, que você começou a cuidar de mim, né? A gente batia muito papo. E o quanto que a gente batia o papo, assim, tipo, de relacionando a saúde, o físico, com a vida espiritual. A gente, nossa, viajava mesmo, assim, nas ideias, assim, o quanto essas duas áreas da nossa vida estão, de certa forma, ligadas, né? Sim. E eu queria trazer um pouco isso para o Light. Então, eu queria que você respondesse já. Por que a gente deve cuidar do nosso corpo? Certo. Bom, agora, gente, um momento até bom da gente falar sobre isso, porque a gente vive um momento de pandemia, né? Onde eu não sei, as academias já estavam bem cheias, mas particularmente eu nunca vi tanta gente fazendo caminhada na rua, Nossa, demais. né? Não sei se aqui em Valinhos, eu moro em Nossa. Campinas, mas em Campinas, quase todos os bairros onde tem uma brechinha para dar uma caminhada, onde não há situação de caminhada, o pessoal cria na avenida. O pessoal está andando na avenida, movimentado de carro, está ali na calçada, você percebe pela roupa, pela forma como que ela está caminhando, que não é uma caminhada assim, é uma caminhada de atividade física. Então, assim, nesse momento, por que nós devemos cuidar do nosso corpo? Na questão, por que fazer atividade física? Porque nós precisamos ter saúde. Então, eu tentei passar para o que na verdade, o que eu falei. Não é pela estética. Porque a pessoa pode ser, eu já vi pessoas gordinhas que fazem um exame, o cara fala, bala, você está bem. Inclusive, eu vi um vídeo essa semana de um cara, se você olhar para ele, ele é muito gordo, ele fez um exame, o exame dele é melhor do que o cara que é musculoso. Então, assim, não é por questão estética. Você ser gordo não quer dizer que você não tenha saúde, mas é por questão de saúde. Mas esse gordinho, ele faz muita atividade física. Então, para você ver, quem olha para ele não vai falar que ele faz, mas ele faz. Então, ajudou muito. Então, ele fez o exame e deu muito bom, né? Não é para vamos dizer, para se sentir melhor do que ninguém fisicamente, mas você sabe, como que isso não te ajudou na autoestima? Muito. Então acaba ajudando, né? Então assim, você sabe que você, para o Caio, você é a mulher mais linda do mundo, né? Mas você pode até não se sentir, mas você se sente melhor do que há um ano atrás. E se você continuar no processo, daqui a um ano você vai se sentir melhor do que hoje. Então é assim, é você estar bem com você mesmo, né? Então tem essa questão também de a gente cuidar do nosso corpo. E se a gente puxar para o lado espiritual, o que a gente vai pegar também? Duas coisas. Primeiro, Deus, em vários versículos, eu não quis ficar lendo o versículo aqui, então eu falei, não, tudo bem, eu queria anotar para ler, mas eu falei, não, vai atrasar muito. Em vários versículos a gente vai ver Deus pedindo o nosso tudo. Dai tudo, entregue tudo, tudo. Então, tudo não é seletividade da nossa vida, tudo é tudo. É corpo, alma e espírito, tudo. Sim, tipo, então se a gente puxar, Deus não quer que você seja um bom cristão aqui na igreja, sentado ou no altar louvando. Ele quer que você seja um bom cristão no trânsito também. Ele quer que você seja. Ele quer que você seja um bom marido. Ele quer que você seja um bom filho. Apesar de já ser casado, você precisa ser um bom filho também para seus pais. Ele quer que você seja um bom cidadão. Então, se você vê uma sujeira no chão, não custa nada você... Ah, não fui eu que joguei? Tudo bem, mas se tem um lixo perto, pô, não custa nada eu pegar e jogar. Então, ele quer nosso tudo, e inclusive o nosso corpo. Ele quer que nós entreguemos tudo para ele, ou que tudo seja honrado pelo nome dele. Então, se eu não cuidar do meu corpo, eu não estou honrando a Deus? Não necessariamente, mas querendo ou não, Deus... Ele fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ou melhor, nós somos casa de Deus. Então, se nós somos casa de quem? De Deus, não somos nossa casa. Então, esse corpo não me pertence. Ele também pertence a Deus. Sim. E se você mora de aluguel, você sabe que se você pegou a casa, na hora de devolver, você tem que entregar como? Em perfeito estado, do jeito que você pegou. Opa, esse batente aqui da porta não estava quebrado. Preciso entregar tudo bonitinho. Então, um dia nós vamos prestar conta de tudo que Deus nos deu, né? Então, Deus me deu 3 filhos lindos. Eles não são meus, eles são de Deus. E Ele me deu uma missão de cuidar desses 3 filhos
para que eles um dia, né, sejam homens e uma delas a mulher. Então, é uma missão que ele me deu. Então, a responsabilidade que eu tenho sobre a vida deles é muito grande. A mesma coisa é o nosso corpo. Deus nos deu, falou assim, cuida disso aqui. Tá? Você não vai morrer por uma falta de saúde porque você não cuida do corpo. Muito pelo contrário, você vai morrer por falta de saúde se Deus quiser te levar. Certo? Mas, não, mas Deus não vai chegar e falar, eu não queria que ele morresse, mas ele só comia McDonald's. Não. Deus tem o controle de tudo. Só que quantas oportunidades, às vezes, vamos supor, uma pessoa em estado de obesidade mórbida, e às vezes ela, por algum motivo de saúde, Deus teria que usar a vida dela na África, e ela não pode porque a saúde dela não permite que ela viaje de avião, não há lugar para ela viajar de avião por causa do tamanho, ou ela não consegue sair de uma cama. Não foi Deus que quis. Aí é uma questão também, acho que de semeadura e colheita. Né? Sim, exatamente. Desde o jardim, nós, como o homem, né, foi colocado para cultivar. Nós temos isso de lei na nossa vida. Tudo que a gente planta, a gente colhe depois. Sim, então, sim. existe também consequências. Né? Então, assim, lógico, se Deus não quiser te levar, Ele não vai te levar. Mas o que você está cultivando no seu corpo? O que você está consumindo, Sim. que talvez acelere um processo, talvez de morte até. O que eu falei, ou de invalidez. Você simplesmente, tipo assim, você pode não morrer, mas aquilo vai te causar danos que você vai deixar, muitas vezes, de fazer algo que poderia ajudar no reino, ou a você mesmo, né? Pô, tem pessoas que não conseguem andar, sabe? A gente vê na televisão que o famoso que está agora é o Quilos Mortais, a maioria deles não conseguem sair da cama. Eu tinha desespero de assistir esses programas. Você entendeu? Então, assim, ficava com medo. Você acha que algumas dessas pessoas podem ser cristãs, a gente não sabe. Eles não falam da fé, eles falam do corpo. Mas, o que quer dizer? Significa que a pessoa não cuidou bem do corpo dela, não quer dizer que Deus colocou ela ali, nada. Então, Deus, Ele nos deu, Ele falou, isso aqui é seu. Tá? O pastor Lucinho fala muito o seguinte, tudo que está aqui na terra, ele fala, é de vocês. É meu, mas eu estou dando a vocês, tá? Para que vocês cuidem disso daqui. Então, tudo que está aqui nessa terra é para a gente cuidar, honrando sempre o nome de Deus. E aí a gente vai chegar em outros pontos que a gente vai estar falando também. E assim, a questão, talvez alguém está assistindo e está meio deslocado. Eu cheguei a pesar 103 quilos. E para mim isso foi tipo quando um insight. Você se pesou um ano atrás. Um ano atrás. Talvez você já tenha chegado a mais. Porque, tipo assim, teve época que eu já nem subia na balança, né? A gente passa longe, finge que não vê, enfim. Mas assim, quando eu peguei mesmo, começou a pandemia, eu comecei a perceber assim que essa pandemia, ela veio para, às vezes, dar um insight mesmo na nossa cabeça, sabe? Porque a gente usa muitas muletas. Nós usamos muitas muletas de desculpas, né? Tipo assim, eu não faço exercício físico porque eu trabalho muito, eu não leio a Bíblia porque eu trabalho muito, eu não oro porque eu trabalho muito. Então, assim, a gente usa muitas essas muletas, né? A gente não para dentro de casa, então a gente nunca faz nada. E aí, nessa pandemia, eu me vi dentro de casa, falei, bom, agora eu não tenho mais muleta, né? Não tem mais que me desculpar aqui. E aí foi que eu comecei, né, a caminhar, e aí conversando com ele, falei, eu comecei a caminhar e tal, mas eu engordei mais. Ainda no começo eu falei assim, eu engordei mais. Aí foi que você foi me explicando. Então, mas aí quando você faz exercício físico e continua com outros hábitos ruins, realmente você faz o exercício, você gasta mais energia, você acaba comendo mais. Né? E aí que a gente foi conversando e tal, e ele me propôs um projeto de 90 dias na pandemia, onde eu fui mesmo, e ele dando, tipo, muito em cima de mim, para eu conseguir, e aí eu consegui perder 10 quilos em 3 meses, né? E depois, até hoje, passou uns 6 meses, desde que terminou o projeto. Você vai fazer um ano em julho, então uns 9 meses. Está em abril, maio, junho, julho. Vai fazer 9 meses. Uns 9 meses eu perdi mais 10, mas assim, mais devagarzinho. E agora ele me fez a proposta, porque como eu gostei de começar a correr e caminhar e tal, aí ele me fez a proposta para eu fazer 21 quilômetros, a meia maratona. E aí a gente está treinando para isso, vamos ver se vai dar certo. Mas assim, o quanto
essas muletas caídas nessa pandemia me fez despertar, sabe? Falar assim, poxa, eu posso cuidar do meu corpo, né? Eu posso fazer um esforcinho para sair da minha zona de conforto, né? Então, existe muita importância de tudo que ele falou aqui, da gente cuidar do nosso corpo mesmo, porque é o templo do Espírito Santo. Né? Não é culto ao nosso corpo, porque tem muita gente que acha que você vai para academia, você vai servir ao seu corpo. Não, é uma coisa que Deus te deu, né? Você está cuidando ali. É claro que existem alguns exageros, mas assim, tudo com moderação à luz da palavra. Mas é isso não é um válido. problema da atividade física, tá? Sim, Porque é das eu pessoas posso, mesmo. sim. Por exemplo, quantas e quantas pessoas eu já vi, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, a gordinha que começou a se cuidar, emagreceu, começou a ficar um pouco mais bonita, né? Até para ela mesma, e aí largou o marido. Acontece. Mas aí ela se perdeu nesse processo. Sim. Agora, quantos pastores você também conheceu que se perderam dentro da própria igreja? Existe também, então não é um é problema o ser humano, do né? corpo. Não, o problema é do ser humano. Você pode estar dentro de uma academia e se deixar levar pela beleza das pessoas agora eu estou me cuidando, meu marido não está se cuidando, ou vice-versa, o marido se cuida e fala, minha mulher não está se cuidando, eu vou arrumar uma outra aqui que se cuida que nem eu, uma mulher que venha na academia. Como tem também dentro da própria igreja, pastores que deixam de orar, que deixam de jejuar, que deixam de buscar Deus e se perdem. A Bíblia fala que vai chegar no dia que Deus vai chamar e vai ter gente que vai falar, eu expulsei demônios no seu nome, e ele vai falar, peraí, sai de perto de mim, eu não te conheço. Então, não é uma questão da atividade física, é uma questão do ser humano que se perde nas coisas. Por quê? Porque ele acaba colocando focos errados, entendeu? Em algum momento. Então, hoje o que eu tenho falado muito no meu Instagram é, você tem que se amar, mas não é se amar que se prega hoje lá fora. Tipo assim, eu vejo muito aluno meu, muita aluna principalmente, eu quero me cuidar. Não importa, filho, neto, eu quero que se exploda, eu vou cuidar de mim. Não é por aí, gente, calma, não é lá. É você se amar, tá? Você entender que se você começar um processo, você pode influenciar os seus filhos, o seu marido a participar junto com você, né? E por fim, todo mundo faz parte desse processo junto. E não você se excluir da sua família, eu vou me cuidar. Porque filho, quando cresce, coisa de mãe, né? Não lembra mais que tem mãe. Então começa, gente, é se cuidar, sim, mas introduzindo dentro da sua própria rotina com que aquilo não te afete tanto e que você não deixe de fazer as outras coisas que você tem para fazer. Não é você deixar de arrumar a casa, e você sabe disso, você me falou essa semana. Poxa, eu estou achando mais disposição até para arrumar a casa. Sim. Então é entender que o processo tem que te acrescentar em outras coisas e não viver para ficar dentro da academia, para ficar no crossfit, largar o marido lá sem janta. Não quero saber de janta, eu estou cuidando de mim. Calma, mas o seu marido também, ele precisa de você, os seus filhos precisam de você. Então, eu tenho postado no meu YouTube agora, no canal, o projeto 30 dias, quantas vezes a minha caminhada matinal eu não fui fazer com a minha família? Vamos lá, as crianças vão comigo. Por mais que eu não vou fazer num ritmo tão rápido, e daí mas já é um momento de qualidade ali, né? Eu vou gastar energia, menos energia? Sim, mas eu vou fazer um momento de qualidade, isso não tem preço. É verdade. Né? Então, é esse equilíbrio, e não é só na academia, ou no cuidado com o corpo, e sim em tudo na nossa vida. Tem pessoa que se perde no estudo, né? Começa a estudar, fica meio bobo, acha que sabe tudo, acha que é o dono da verdade. Calma, a gente tem que ter equilíbrio sempre. É tudo ponderando a luz da palavra também, né? A Bíblia está aí com conselhos para toda a área da nossa vida, né? Eu falo que a Bíblia ela tem que ser suficiente para a gente em todas as áreas. E por isso é tão legal a gente trazer esses temas no Light, porque realmente a Bíblia ela pode nos iluminar assim para todos os assuntos, até para corpo, saúde, tudo, né? E aí a gente pode entrar aqui no o que a nossa disciplina no corpo tem a ver com a espiritualidade? Isso foi o que eu vivi, acho que mais nesse último ano, né? Sim. Nesse último ano, quando a gente começou esse treino, né, que eu tive a oportunidade da gente conversar e ele me incentivando e tal, eu sempre colocava também muletas no corpo, né, para não fazer os exercícios, e acabava em outras áreas também, né?
Ah, não, nossa, hoje passou meu devocional, e, nossa, não, agora é só amanhã e tal. E vai criando uma inconstância, né? Quando você acaba criando uma rotina, né? Não, nossa, eu tenho que fazer exercício, você já vai começando a encaixar outras coisas também. Então, a sua vida espiritual também vai desenvolvendo, querendo ou não. Uma área puxa a outra, sabe? Sim, na verdade, o que acontece muito com a atividade física, ela te dá mais disposição. Então, por exemplo, não é uma regra. Você vê atletas que têm depressão, mas a maioria das pessoas normais que têm depressão vem também com a falta de atividade física ou com a decadência, né? A pessoa que fica muito tempo em casa sem fazer nada. E aquilo vai gerando mais coisas para ela ruins no pensamento que vai gerando aquela depressão. Então, assim, a questão principal da atividade física, ela te dá mais disposição. Tá? Então, acaba que, por exemplo, como você falou, você acorda cedo para fazer uma caminhada, você vai, faz a sua caminhada, você já acordou legal, certo? Você acordou, você já vai fazer um café. Terminou, você já, mas eu tenho que fazer aqui passar um pano na casa, ou eu tenho que lavar uma louça, você vai conseguindo ter disposição para fazer as outras coisas, né? Então, você já acordou cedo, você já adiantou o lado da sua casa, você vai falar, poxa, sobrou bastante tempo, coisa que às vezes eu ia dormir até mais tarde, ou que eu ia ficar dando uma enrolada aqui no sofá, eu já adiantei bastante coisa, vou aqui fazer meu devocional. Então, você vai começando a ficar com a agenda mais sossegada, né? Aí, lógico, mesmo quem trabalha, eu sei que é complicado. Mas eu tenho que acordar às 6 da manhã para fazer a caminhada? Tudo bem, no começo é difícil, você sabe, não foi fácil. Sim, não. Eu sabia que o começo do processo é o mais difícil, porque você mexe muito com a rotina da pessoa. Então, assim, a hora mais fácil de desistir é no começo, né? E aí, isso que é o grande motivo das pessoas desistirem. Por quê? Porque elas mudam drasticamente a sua alimentação, coisa que é importante falar, né? Nesse nesses 3 primeiros meses. Você falou, perdi 10 quilos. Sim. Mas na mesma época, teve uma pessoa que a gente conhece que perdeu 10 quilos em um mês. Mas lembra que eu falei para você? Não dura. O seu dura. Por quê? Porque a Iana não deixou de comer nada. Né? Eu até brinquei com ela, eu ia trazer uma pizza aqui e falar, vamos comer pizza na frente de todo mundo para eles verem que você come. Porque toda vez a Iana falava para mim, o pessoal tá perguntando, nossa, você emagreceu, mas você deve estar sem comer, né? Não, ela não ficou e não está até hoje, né? Inclusive, hoje ela nem está fazendo as dicas de alimentação que eu te passava. Não muito, assim. Eu tô mais focando Lógico que já arrumou sua alimentação, arrumou bastante. Porque o que a gente fez não foi dieta, não foi nada. A gente não restringiu nada. Eu conscientizei você como se comia, só isso. Para dividir carboidrato, salada, essas coisas. Mas, assim, para ter consciência realmente do que você está comendo. Porque, assim, o corpo precisa de tudo. Sim, tudo que tem, a gente precisa, né? E a gente quer colocar alguns alimentos como vilão. Então, sim, mas por exemplo, existe, aparecem várias dúvidas de outros famosos e até no meu Instagram. Pão engorda. Salada engorda. Se você não souber comer. Se você comer todo dia alface, né? Você pode engordar? Pode. Porque depende de o que é a questão de engordar e emagrecer, que é bom a gente deixar claro aqui. Tudo que a gente come tem caloria, tudo. Umas têm mais caloria, outros têm menos caloria. Uma vez que eu me assustei muito foi que eu fiz uma corrida, a gente fez aqui em Valinhos, e acho que a gente fez, eu não vou lembrar, mas uns 5 quilômetros. Acho que a gente fez uns 5 quilômetros. E deu lá 500 calorias queimadas, mais ou menos. E aí eu cheguei em casa, eu fui comer um doce, aqueles tipo paçoquinha, sabe? Mas ela era quadrada, não é aquelas rolhas, é um pouco maior. Sim. E deu 500 calorias. Eu falei, peraí, então eu corri 5 quilômetros em 30, 40 minutos, mas eu acabei com essa paçoquinha aqui em segundos. Então, essa que é a questão. Essa é a consciência, exatamente, né? Exatamente, isso que eu te conscientizei. Ela falava, no começo você tinha muita dúvida, mas eu comi coxinha. Não tem problema, só que você comeu a coxinha, ela tem um X de caloria. Então, você vai ter que compensar isso em alguma outra alimentação. Então, aí você começa a perceber que quando você come alimentos menos densos em caloria,
você come mais. Então, legumes e verduras são pouco calóricos. Então, você pode comer muito. Você entendeu? E aí, compensa porque você tem mais saciedade. Uma vez que você tem mais volume de alimento, o seu estômago fica por mais tempo saciado. Enquanto se você comer uma rosquinha ou alguma coisa frita, né, no óleo, tipo um sonho, né, um McDonald's, ele não é tão grande, ele vai saciar sua fome momentânea, mas ela não vai te dar longa saciedade. Então aí você vai ficar com fome mais cedo, ou melhor, você vai acabar consumindo mais calorias. Uma coisa que já foi calórica não vai te saciar por muito tempo, e aí você vai acabar consumindo mais caloria mais para frente em curto prazo. Então é tudo isso que a gente veio colocando. E aí do que você falou, da questão de como colocar essa disciplina na nossa vida, a disciplina é o principal que a gente tem que adquirir. Porque quando você cria a disciplina, ela vai suprir todas as outras. Porque vai ter dia que você não vai estar motivada. Ou todos os dias você acorda com vontade de caminhar. Não, hoje mesmo eu já deixei serviço assim acumulado do trabalho. Aí eu acordei já pensando, nossa, eu preciso entregar o relatório, não sei o quê, não sei o quê. Ah, então nem vou caminhar. Nem vou. Aí acho que foi Deus que usou. Minha irmã nunca vai caminhar. Ela falou, você vai caminhar hoje? Eu falei, não ia, mas a gente foi. Então, E ela foi comigo. Essa questão ainda foi uma motivação extra, foi uma outra pessoa. Mas muitas vezes, é por isso que eu também postei no meu Instagram recentemente, motivação, ela vai embora. Em alguns casos, por exemplo, quando alguma coisa dá errado, ou quando você alcança o seu objetivo, a motivação acaba. Então, a motivação, ela existe em várias áreas da nossa vida, mas ela não pode guiar a nossa vida, porque estar motivado ou não vai depender de várias coisas ao redor. Mas você tem que estar determinado. Se você estiver determinado, você sabe o que você quer conseguir, aonde você quer, nada vai tirar o seu foco. Se você tiver a disciplina, mesmo que um dia você esteja cansado, e hoje você já tem disciplina, porque por mais que hoje você não iria, eu tenho certeza que amanhã você ia dar o dobro do que você não deu hoje, sabe? A sabe? gente sente falta, a gente realmente cria essa disciplina. Sim. E a disciplina, quando você adquire em uma área da sua vida... E você traz para tudo. Porque você sabe automático. que, assim, eu preciso fazer. É fazer o que deve ser feito, sabe? E ninguém vai, e tem coisas, e cuidar do seu corpo. Por exemplo, a gente tem, a Iana foi assim, foi um teste que eu queria fazer. Como que eu vou? Eu falava muito assim, eu queria trabalhar com a Iana, mas eu moro muito longe. Então a gente falou assim, vamos fazer a distância. Então eu passava todas as coordenadas pelo celular e o mérito é dela porque ela fazia, né? Enquanto várias pessoas depois disso eu falei, bom, então funciona. Vou começar a oferecer o que nas redes sociais? Consultoria online. A pessoa me procura, um valor um pouco mais barato do que seria um personal, um pouco não, bem mais barato, e aí a pessoa consegue fazer na casa dela com as minhas instruções. Até hoje, a única pessoa que realmente deu resultado em um tempo tão longo como já vai fazer um ano foi você. Então, por isso que eu falo, o mérito é seu. Porque você foi a única pessoa que entendeu, você foi a única pessoa que abraçou a disciplina, sabe, para a sua vida. E outra coisa, que às vezes eu ofereço para todos os alunos, mas você também foi uma das poucas que conseguiu aproveitar isso. Por mais que seja uma consultoria online, eu tento marcar pelo menos uma vez por mês para estar junto da pessoa, porque a primeira coisa que eu pensava, a Iana vai se desmotivar em algum momento. Então eu não posso, eu tenho que trabalhar isso nela. Conversava muito com você. Quando você já começou a pegar o embalo da rotina, você ainda assim não dava seu melhor. Você lembra disso? Sim. Você começou a dar o seu melhor quando eu vim aqui em Valinhos, falava, Viana, vamos correr. Eu não consigo. Você não consegue? Então tá bom. Então faz do seu jeito. Eu ia observando, eu falava, ela não está dando o melhor dela. Aí eu ficava na sua orelha, vamos, Viana, corre. Vamos, Viana. Aí você mandava para mim o relatório, 3 quilômetros você fazia em 40 minutos. 40 minutos. Aí no dia que eu fiz com você, você fez em 20, 25. Aí eu falei, Iana, você falou que você não conseguia correr. Aí você falou, mas pelo jeito eu consigo. Eu falei, o seu relatório está que você está demorando 40 minutos, você fez em 25. Então você não está dando o seu melhor. Ali você falou, poxa, você conheceu algo em você que você não sabia que estava lá. Você viu que você é muito mais forte do que você pensava.
Então, essa questão motivacional, por exemplo, eu quero fazer a nutrição, mas depois eu quero fazer psicologia, porque a nossa parte é mais psicológica, de entrar na mente e colocar dentro de você algo que você mesmo não acredita. Total. Você E entendeu? eu falo, eu, né, sempre me limitei muito. E aí as pessoas começaram a ver resultado, falaram assim, nossa, mas o que você faz? Nossa, o que está acontecendo, né? Porque chama atenção. As pessoas hoje, todo mundo quer saber o que perde peso, né? Mas assim, o que eu percebo, as pessoas querem resultado rápido, mas que às vezes não é eficaz, né? Então, assim, precisa ter a disciplina. Não tem outra forma, sabe? Não existe. Você pode ficar dependente de remédio, um monte de coisa, mas assim, não existe atalhos. Teve um rapaz que eu postei e ele veio, eu postei os seus resultados, ele falou assim para mim, é remédio ou academia? Não, eu falei, gente. nenhum, ela não pisou em um dia na academia e não tomou um remédio, foi tudo em Até casa. tentei tomar um termogênico para dar uma energia, mas não consegui, gente. Termogênico, não ele vai. só vai acelerar um pouco mais os seus batimentos, então ele vai te ajudar a queimar um pouco mais de caloria. Não foi nada de... Mas não é aqueles remédios milagrosos, seria um suplemento mesmo. Foi só mesmo na raça mesmo. E aí, às vezes, a gente... eu era muito assim, de não confiar mesmo. Você consegue e tal. As pessoas sempre me falam assim, mas como que você fez? Eu comecei a caminhar. Mas eu não consigo. Gente, precisa ter determinação, sabe? E às vezes na vida cristã também é assim. É isso que eu ia falar, se você consegue, e é uma coisa que eu tenho muito comigo, se eu estou lá na faculdade, né, pode ser a matéria que for, e o seu professor fala para você alguma coisa que para você é irrelevante, de alguma forma você tem que olhar, a história de Gandhi. Nossa, é um filósofo, sei lá quem que é Gandhi. Mas tipo assim, você pode olhar para a história dele e falar assim, nossa, Deus não existe, nossa, Gandhi... Ou você pode falar assim, o que eu posso transformar essa história de Gandhi para me fazer um cristão melhor? Você entendeu? Então, se todas as áreas da nossa vida a gente olhar e tentar trazer, o que eu posso ser um marido melhor para minha esposa? O que eu posso ser um cristão melhor? O que eu posso ser um profissional melhor da minha área, entendeu? Então, isso eu fui, e a educação física me ajudou muito também. Então, por exemplo, teve uma época que eu fiquei sem refrigerante. Falei, vou ficar sem refrigerante. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um controle sobre o meu corpo que eu não sabia, porque eu sou muito viciado em refrigerante. E aí eu comecei a aplicar isso em outras áreas. Eu falei, peraí, se eu consigo ficar tanto tempo sem refrigerante, por que eu não consigo ficar sem tal coisa? Porque isso aqui também, então, não é uma coisa, é uma coisa que está me dominando. Então, você começa a ter autocontrole em uma área, você automaticamente vai tendo um autocontrole em outras áreas. E a gente falou, por exemplo, trazendo um pouco para a espiritualidade também. A gente falou que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas em várias vezes, e a Ana falou assim, começa a caminhar. Eu não consigo, dá uma preguiça, o que a gente mais ouve. Nossa, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu vou chegar em casa, dá vontade de deitar na cama, no sofá. Sabe o que a Bíblia nos alerta? Muito contra a preguiça. Então a gente, tá vendo, gente, não tem como, é vinculado. Sabe, a Bíblia, ela nos mostra o quanto a gente tem que cuidar de nós, porque ela fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E tem outros versículos que eu tinha anotado também lá em casa, porque no começo de 2020, Deus chegou, algumas pessoas, né, já falei isso para você, questionavam, a educação física não é profissão de cristão, lá no monte de gente na minha área que é piscina, um monte de gente lá de maiô e não sei o que, de sunguinha. E aí eu fui meditar e falei, Deus, o que a minha área tem a ver com o Senhor? Sim. Então Deus me deu uma pregação sobre isso, né? Então, como eu falei, eu não queria ficar trazendo versículo, porque senão eu ia pregar aqui. Mas eu falei, deixa eu tentar lembrar mais ou menos o que é, e que eu estava, a linha que eu segui na pregação, então foi mais ou menos isso. A gente primeiro entender que tudo da nossa vida é para Deus. Segundo ponto, que nosso corpo é templo e que Deus não gosta de preguiça, Ele alerta, Ele repreende o preguiçoso em várias áreas, em várias partes da Bíblia, Ele repreende a preguiça. E aí a gente vai chegar, vou ver como vai ser as suas perguntas, mas eu vou falar do final, que é o autocontrole do nosso corpo. Pega a cola aí, se está escrito, já lê aí.
A gente recebeu algumas perguntas Sério sobre mesmo? nutrição. Opa, Foi mais que sobre bom. nutrição, alguns mitos. É um mito ou, né, não é jantar? Aí a gente já tinha tocado no assunto, mas Aham. acabou saindo. E aí? É mito ou é verdade? Engorda ou não engorda jantar? Como eu falei, nenhuma refeição engorda, tá? É. Nenhuma refeição engorda. O que a gente precisa entender? Que o que a gente come, ela vira energia para o nosso corpo, tá? E que essa energia, que ela não é queimada, ela nos gera ganho de peso. Então é basicamente isso. Por isso que eu falei para você, e várias pessoas reclamam. Eu começo a fazer atividade física, eu engordo. Por quê? Porque você começa a queimar mais energia, automaticamente o seu corpo fala aqui, opa, eu preciso de alimento aqui, você está queimando energia. Aí você vai lá e cede a essa pressão do seu corpo e dá mais alimento para ela. E dependendo do alimento que você der, você vai ganhar peso. Então qual que é a questão da janta, que às vezes tem nutricionista que proíbe, não sei o quê. Cada caso é um caso, tá? A gente precisa da energia. Então qual que é a lógica? Eu vou gastar energia, muita energia para dormir? Não. Para dormir, eu vou deitar, meu corpo vai estar gastando energia porque ele está funcionando, então só dos seus órgãos funcionar, só do seu cérebro funcionar, você está gastando energia. Mas você não vai gastar uma energia como você gastaria no seu trabalho, como você Cardio. gastaria fazendo uma atividade física. Então, qual que é a lógica? A maior fonte de energia que a gente tem é o carboidrato. Então, a gente fala que o café da manhã é a hora de comer carboidrato, porque você vai abastecer seu corpo de energia para tudo que você vai fazer durante o dia. No almoço, moderadamente, você pode usar o carboidrato. E no jantar, o ideal é você segurar um pouco mais o carboidrato. Por quê? Porque você não vai ter mais energia para gastar. Entendeu? Então, por exemplo, estrategicamente. Tem alunos meus que falam assim, Valdir, eu não tomo café, não tenho costume. Que era o meu caso. Você tinha, né? Você fala isso também. Então É. fala assim, se a pessoa não come o carboidrato da manhã, não tem costume de comer um pão, comer uma tapioca, uma crepioca, alguma fonte de carboidrato, um bolo, o que ela pode fazer? Ela pode jantar, porque ela vai consumir o carboidrato, mas ela vai gastar no outro dia. Sim. Agora, se você comer pão de manhã, 2 pão, aí você vai no almoço, como esses dias eu fui num restaurante, prato feito. Arroz, carboidrato. Feijão, carboidrato. Macarrão, carboidrato. Tinha mais um. Não lembro qual que era. Batata, não lembro. Acho que era batata frita. 4 tipos de carboidrato num prato feito. Porque o carboidrato te dá mais saciedade. Ele quer mais é que você come, sai dali estufado e fala, caramba, esse prato feito aqui. Mas ele está te entupindo de carboidrato. E essa é a realidade de muitas pessoas. Faz isso aí. Arroz, feijão, batata. Para que a batata se você tinha arroz e feijão? Macarrão com feijão é 2 tipos de carboidrato. Então a gente segura um pouco o carboidrato da janta em alguns casos, porque a pessoa já consumiu carboidrato durante o dia, tá? E aí ela não precisa consumir aquele carboidrato da noite porque não faz sentido. Ela não vai ter onde gastar isso. Então não é que a janta engorda. Não tem nada a ver. Mas é que dependendo da sua rotina, não vale a pena você consumir muitas calorias e principalmente o carboidrato à noite. Às vezes a gente é muito simplista, né? A gente quer achar Isso, um não motivo, é. a gente quer achar um vilão, a gente quer achar E eu estou mas falando não de é. forma rasa, para É. vocês entenderem, de uma linguagem que vocês possam entender. Mas a realidade é que tudo é muito complexo. Então, Sim. nesse 1 ano, até hoje, a Iana tem dúvida. Sim. Mas de ir, tal. Aí eu vou explicando para ela, porque é tudo muito complexo. É. Gente, tem um irmão. Gente, o irmão Adão, ele tá aqui todos os programas, todos os cultos ele participa, mas ele estava sem conta. Agora eu vi que ele comentou aqui, gente. Que legal. Irmão Adão, ele colocou aqui: exercício físico, vida para os que praticam e saúde para o corpo. Muito bom. Isso aí. Irmão Adão, estamos com saudade de você, orando pela netinha. Muito legal. E o Diogo falou aqui que está precisando de exercício físico. Tá mesmo, porque o irmão Diogo tá com os exames aí ruim, hein? Olha lá. A Paty aqui, tem que praticar exercício. Vou chamar ele para umas caminhadas. Igual a Bela, vai ficar sem andar depois. A Bela foi caminhar comigo esses dias. Gente, ela falou que não aguentou, hein? Ai, meu Deus. Parece fácil, né?
né, que pra mim, às vezes, eu até esqueço que eu tô com alguém. E aí eu vou indo embora. Vou indo Não, embora. 8 quilômetros eu tô andando. é o que eu E tô a pessoa já falando. tá lá, tipo, Iana. A Iana, quando começou, eu pedi para ela fazer uma corrida de 3, ela fazia caminhada. Ai, eu ia comentar disso. No meu Instagram, eu fiz, semana passada, foi a primeira vez que eu fiz 17 quilômetros. E como sempre, eu me limitei, né? Fiquei, nossa, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou conseguir. Cheguei no 15, eu tava correndo, falei, eu não vou conseguir. Aí que veio, tipo o insight, né? Por que você tá se limitando? Tipo, não é pra você ficar se Hoje é limitando, né? automático, né? É. E E aí quando a eu Iana já descobriu, repreendi esses. que Valinhos não tem 17 quilômetros. Nossa, eu andei Valinhos inteiro, gente. Não deu 17 quilômetros. Quando eu acho que foi com 12 ou 15 que eu te pedi, eu não sei para onde eu vou, porque Foi. aqui em Valinhos é engraçado, porque a percepção é diferente, né? Em Campinas, eu morando, que é uma cidade muito maior, às vezes para Parece mim. que você anda em Campinas e você não chegou a lugar nenhum, gente. Então, aí é engraçado. E às vezes não é por questão, é por causa de a gente estar acostumado. Aqui em Valinhos, a gente faz quase tudo a pé. Tudo, é. Né? Você vai pro centro e tal, aí você pensa, daqui pro centro deve ter muita coisa. Aí você vai descobrir que tem Nossa, 3 quilômetros, tem teve uma baba isso. Então, um dia eu peguei da minha casa, fui no centro, dei a volta, peguei a invernada inteira, fui pro shopping, fui quase pro Porto Seguro e não tinha dado a quilometragem que eu queria. Eu falei, não, vou voltar embora, chega, pra mim já deu. Eu falei pra ele, Valinhos não dá pra correr. Hoje em dia eu tenho que ir e voltar. Às vezes ela vai lá pro Taquaral agora. É gostoso lá, porque se dá 3 voltinhas já acabou. Mas eu fui fazer no Instagram, eu fiz, né, semana passada, a primeira vez, 17 quilômetros, e eu consegui, eu falei assim, nossa, eu fiquei orgulhosa, né? Querendo ou não, você pega aquilo como meta e você faz, dá uma sensação de dever cumprido, assim, dentro de você. E aí eu fui buscar no meu Instagram, porque eu sempre postava as quilometragens que eu fazia com ele. Sempre postava. Aí eu fui marcando, assim, o dia que eu fiz 3 quilômetros com você, que foi 20 minutos. Depois 5 quilômetros. Depois 7, 10. E em todos eu falava assim, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E foi, sabe? Aconteceu. Hoje, gente, 3 quilômetros para mim, que eu tô fazendo 17, parece que não faz nem E é cosquinha. algo que a gente tem que trazer para nossa vida cristã. Então, por Com exemplo, certeza. em tudo, né? O povo de Israel, ele saiu do Egito e todos eles morreram no deserto exatamente porque eles esqueceram dos 3 quilômetros, dos 5 quilômetros que eles tinham caminhado com Deus. Verdade, nossa. Tá, eles chegaram lá perto da Terra Prometida e aí qualquer problema que aparecia, eles não lembravam assim, peraí, mas não, eu sei que vai dar certo, porque o Deus que me trouxe até aqui, na cara dos gigantes, é o Deus que me fez, que fez o que ele fez lá no Egito com o faraó, que jogou as pragas lá. Se ele fez aquelas pragas lá para me tirar, ele vai resolver. Esse Deus que está aqui comigo, que me trouxe na frente desse gigante, é o mesmo que mandou o maná do céu quando eu estava com fome. É o mesmo que mandava o fogo para me aquecer à noite e que me mandava a nuvem para me blindar do sol durante o dia. Eles não se lembravam disso. Então, mais uma vez, a gente traz para a vida cristã. A gente tem que aprender que as nossas pequenas conquistas nos tornam mais fortes. E aí a gente começa a se limitar, mas a gente começa a ver que a gente pode muito mais do que a gente acha que pode. Só que a gente tem as muletas, as desculpas. Eu odeio ouvir nas minhas aulas adultos e crianças. Eu não consigo. Eu não sei. Tudo bem. Vamos tentar? Não, eu não vou conseguir. Você não tentou. Eu não sei, eu sei, por isso você está aqui na aula, por isso que eu estou te ensinando, faz aqui o que eu estou te pedindo, eu sei que você não sabe. Então, assim, a gente quer, eu falo assim, quando eu estou muito bravo, eu falo assim, não fala não sei, não fala não consigo, fala eu não quero. Eu falo isso, pode ser criança, eu fala que você não quer, mas não fala que você não consegue, porque você consegue. E assim, eu não consigo limitar as pessoas, porque eu tive aluno, que eu estava dentro da piscina assim, daqui a pouco chegou uma mãe, com uma cadeira de roda e uma criança. Aí ele veio fazer natação. Plof, jogou na piscina assim. O que esse menino tem? Ele não tem, né? Ele não tem o movimento das pernas. Perna na natação é tudo. Uhum.
E aí, mas ele vai voltar a mexer essas pernas? Não, isso aí é para sempre. Permanente. Mas ó, dá uma enrolada nele aí. Em Meu um Deus. mês esse menino estava nadando os 4 estilos da natação. Uau. Então quando uma outra criança saudável chega para mim e fala, eu não consigo. Depois que eu conheci esse menino, e o nome dele era Isaac, que é o mesmo nome do meu filho. Então assim, eu não consigo ver limitação no ser humano, porque aquela criança de 5 anos, não era criança de 10, era criança de 5 anos. Ele estava perto de fazer 6. E ele era assim, determinado. Uau. Falava, Isaac, calma, você vai fazer isso. Ele ia lá, se afogava. Eu pegava ele, calma, Isaac, eu estou aqui do seu lado. Se afogava assim, modo de dizer, né? Ele ia lá e não conseguia fazer o que eu pedi. Você tem que ter calma, se você ficar nervoso é pior. E ele me ouvia e ele ia lá e tentava. Tudo que eu pedia para ele, ele tentava. E às vezes Deus está pedindo para a gente, vai, e a gente, Deus, eu não consigo, Deus, eu não sei. E Deus fala, mas tenta, vamos lá, eu estou com você, eu estou aqui do seu lado, Ele está te instruindo, através da palavra dEle. A gente abre a Bíblia, Deus está falando com a gente, e a gente pedindo, Deus, fala comigo, mas a Bíblia está do nosso lado, nos instruindo, e a gente só dando desculpa, postergando coisas que a gente já devia ter feito há muito tempo, sabe? Então, assim, você vai fazer mais alguma pergunta para mim? Não, a gente já pode ir para o encerramento. Então, só para a gente encerrar, eu acho que o principal foco que a gente tem que trazer, que parece banal, né? Mas é o autocontrole que a atividade física vai nos proporcionar. Por quê? Porque, principalmente, o maior vilão da obesidade, principalmente, que é um dos maus do nosso século, não é a falta de atividade física, mas o excesso de alimento que as pessoas consomem para chegar numa obesidade, né? Então, quando a gente começa a fazer uma dieta, a gente começa a se disciplinar. E aí a gente traz para o lado espiritual, a gente tem que ter controle do nosso corpo, e que é o que eu falo, é pecado você comer uma pizza? Não é pecado você comer pizza. Mas a Bíblia fala que tudo que vem da carne é pecado, né? Então, o que é que vem da carne? Coisas, por exemplo, no céu não vai ter alimento. Então, o alimento, ele não é algo espiritual, ele é algo carnal. Então, comer é pecado? Não, mas comer em excesso é. Porque você está deixando os desejos da sua carne falar mais alto. Ficar no Facebook é errado? Não. Mas se você deixar a sua mente, a sua carne, ficar ali o dia inteiro no Facebook e você deixar de fazer as outras coisas, você está pecando. Por quê? Você está dando mais ouvido ao que o seu corpo, a sua mente, o que a sua carne está pedindo, do que ao que o seu espírito sabe o que você deve fazer. Então, você ter o autocontrole, até a sexualidade, ela tem limites, né? A sexualidade, ela é uma coisa carnal que não vai ter no céu, mas que existe um limite. Qual que é o limite? Case-se com uma pessoa e você pode ter a prática do ato sexual. Então, comer não é um pecado, mas existe um limite. Então, eu posso comer dentro daquilo que não me faz mal. Se aquilo começa a me fazer mal, eu estou pecando contra o meu corpo e contra Deus. Então, parece banal, parece, Valdir está ficando louco, mas não é. Foi o que Deus foi falando comigo. E é o que eu falei, você começa, o nosso primo Fabrício, ele ficou 1 ano sem Coca-Cola. Aí ele foi tomar uma Coca depois de 1 ano. Vou tomar uma Coca. Fabrício foi criado à base de Coca. No seio da mãe dele era Coca-Cola que tinha. Criado à base de Coca-Cola. Ele foi tomar uma Coca, ele falou, nossa, deu vontade de vomitar. Por quê? Falei, porque o seu corpo era condicionado a achar que a Coca-Cola era necessidade. Em 1 ano, sem tomar Coca-Cola, seu corpo entendeu que isso não é bom para você. Fez tipo um detox. Exatamente, ele limpou o corpo dele. Então é mais ou menos isso, pessoal. A alimentação é importante para Deus, porque quando você deixa de cuidar do seu corpo, que é templo, quando você deixa de entregar tudo que é tudo da sua vida para Deus, e você começa a dar voz para a carne, para aquilo, mas não sei, mas eu fico o dia inteiro em casa, dá vontade de comer. Eu sei, vai fazer uma caminhada, vai ler um livro,
vai fazer outra coisa, mas não dá Verdade. ouvido àquilo que está toda hora, come, 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 porque aquilo vai te levar a algo ruim para a sua saúde. E você e aí a consequência do que você colheu, perdão, que você plantou e você vai colher. Uhum. Então, a gula, que é o excesso de comer o que é desnecessário, é pecado. Então a gente precisa ter esse autocontrole na nossa vida. É. E uma coisa que eu vi essa semana também interessante, eu gostaria de comentar aqui também, é um atleta, quando ele vai se preparar, por exemplo, sei lá, uma maratona e tal, ele vai para um lugar alto, né? Porque daí o oxigênio diminui, Sim, né? E quando ele vai para esse lugar alto, ele dá o máximo, porque daí quando ele baixa depois de novo, a respiração dele, ele já está treinado no pior, digamos Sim. assim. E eu achei tão interessante, porque, gente, ele se coloca no vale como se fosse, né? Ele se coloca na pior posição. E Deus, às vezes, nos coloca na pior posição para tirar o melhor da gente também, né? Com certeza. Eu vi essa analogia ao atleta, eu achei muito legal. Que a gente possa entender que cuidar do nosso corpo não é pecado. Claro que tudo em excesso entra nessa questão de você não precisa, né? Mas para a gente entender realmente que nós vamos prestar conta do nosso corpo, né? Eu vejo tanta gente, às vezes, com falta de conhecimento, às vezes fala assim, poxa, tatuagem é errado, mas você come tudo errado. Então, assim, você vai prestar conta da tatuagem, mas do seu corpo, A do que gente, você comeu, não? na verdade, é aquela velha história da pedra. Se tem uma pedra de 2 metros na sua frente, a chance de você sair correndo e dar de cara nela é muito pequena. Por quê? Porque você está vendo. Então você vai, desvia. Mas quando a gente está andando e tem várias pedrinhas, do nada você, opa, pisei numa pedra que, nossa, incomodou, doeu pra caramba. Então, às vezes dentro da igreja, a gente está muito preocupado para falar de droga, para falar de sexualidade com o jovem, para falar até mesmo da tatuagem. Nossa. Só que tem outras áreas da nossa vida que a gente tem deixado Vai negligenciando, né? a gente tem deixado de cuidar. E que vão fazer muito mais diferença lá na frente. Porque a questão, por exemplo, da própria tatuagem, eu posso fazer hoje e me arrepender amanhã, né? E eu falar, caramba, eu fiz, me arrependi. Beleza, é uma questão. Agora, essas outras situações, por exemplo, a parte financeira, que eu sei que você até falou que está procurando alguém para falar, né, sobre a questão financeira aqui no The Light. Por que não falar sobre? Temos que falar. Por quê? Quantos casamentos têm acabado por causa disso? Muitos casamentos. E são coisas que às vezes a gente faz uma escolha, a gente tem que colher realmente aquilo. E é muito mais difícil de resolver, né, do que uma tatuagem. É verdade. Você entendeu? Sim. Então, assim, a gente tá. Às vezes o menino vai lá quando está na escola, faz o uso de droga, mas depois muitos se perdem na droga. Mas também muitos chegam lá depois de um tempo e falam assim: poxa, que bobeira, era coisa de moleca. Tem coisas que são passageiras. Agora, a questão de raiz, onde a gente tem que cuidar da saúde, isso é raiz. Isso não é uma coisa que, tipo, amanhã do nada você acorda e fala, nossa, eu preciso cuidar do meu corpo. Não. Isso é uma questão que você tem que ir cultivando, como você está cultivando há um ano. Né? Então, a questão financeira é uma coisa que devia estar nas escolas. Aí o menino tem 19 anos, faz 1 ano que ele é maior de idade e já tem o nome sujo. É verdade. Você entendeu? Então tem outras coisas muito importantes, que é o que vocês têm trazido aqui no programa, que a gente não tem prestado atenção. Sim. E que são muito mais importantes para você falar dentro da própria igreja, do que se é pecado você ter tatuagem ou não. É verdade. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham criado pelo menos um pouco de consciência em cada um, de como a gente está lidando com o nosso corpo e como essa área também do nosso corpo pode influenciar a nossa área espiritual também, ok? É isso, pessoal. Toda terça-feira vocês têm um encontro marcado aqui conosco. Semana que vem a gente vai ter um programa super especial. Estou super ansiosa também, que vai ser com a Suelen, sobre feminismo dentro da igreja. E aí, o que vocês acham?
existe ou não existe? A gente vai tratar disso semana que vem, certo? Muito obrigado, Valdir, por você estar aqui conosco. Vem lá de Campinas para participar com a gente. E outros programas, quem sabe, educação de filhos, você pode vir falar. Tá sendo um ótimo professor também de português, viu? Então é isso, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Tchau.